Boa tarde, amados. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Lá vai mais uma novidade de Deus, acredito. Vamos lá? Eu quero ver o que acontece quando eu chamo o nome de Jesus. Eu quero ver o que acontece quando eu chamo o nome de Jesus. Eu quero ver o que acontece quando eu chamo o nome de Jesus. Eu quero ver o que acontece quando eu chamo o nome de Jesus. Pra curar, libertar e salvar, basta um olhar. E o Deus da Bíblia ainda tem poder pra curar, libertar e salvar, basta um olhar. E o Deus da Bíblia ainda tem poder pra curar, libertar e salvar, basta um olhar. E o Deus da Bíblia ainda tem poder pra curar, libertar e salvar, basta um olhar. O Deus da Bíblia ainda tem poder. Se for apenas uma história, não vale a pena dar a vida, melhor ficar na memória. Mas se for mais que uma história, se for Deus dando vitória, eu quero dar a minha vida. Quero ser conhecido como aquele que andou com Deus e fez história. Se for apenas uma história, não vale a pena dar a vida, melhor ficar na memória. Mas se for mais que uma história, se for Deus dando vitória, eu quero dar a minha vida. Quero ser conhecido como aquele que andou com Deus e fez história. Mas se for apenas uma história, não vale a pena dar a vida, melhor ficar na memória. Mas se for mais que uma história, eu quero ver dando vitória. Eu quero dar a minha vida. Boa tarde, Max. É nessa parte aqui que eu quero pegar. A gente tá aqui porque o meu filho quer dormir uma hora dessa e ele tá aqui, né? E Deus me deu essa emoção pra partilhar isso agora. Então, se for só uma memória, não vale a pena dar a vida. Mas se for mais que uma memória, se for Deus dando vitória, eu quero dar a minha vida. Olha o que tema bonito. Por que precisa acreditar no Deus da Bíblia? Porque o Deus da Bíblia me dá vitória. E quando Deus me dá vitória, eu acredito nele. Que é justamente uma das situações na igreja. As pessoas querem que as pessoas acreditem em Jesus sem receber a vitória, sem receber a salvação, sem conhecer o Senhor. E eu venho partilhar isso com vocês muito. Foi aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu comecei a preparar a comida hoje às 11 horas e Deus estava no meu coração que eu deveria falar de fé, né? E sabe, tem um livro de um irmão que escreveu, é o Márcio Mengue, de Rondônia, Porto Velho. Ele diz que quando Deus suscita um sentimento em nós, se não for colocado logo, muitas vezes a gente esquece. E por isso que eu já estou aqui, né? Tem um monte de coisa fazer na horta, mas eu vou partilhar isso com você. Irmãos, por que é preciso acreditar no Deus da Bíblia? Porque o Deus da Bíblia nos dá vitória. Só que a vitória acontece quando nós acreditamos nele, por isso que é preciso acreditar. Eu quero falar um pouco de fé hoje. Fé. Eu estava assistindo aqui algumas coisas no YouTube, né? Do professor Eduardo Faria, um pastor que era presbiteriano e se converteu ao catolicismo.
E ele está falando muito sobre graça. Porque é uma confusão, alguns irmãos evangélicos católicos protestantes dizem que são salvos pela graça. E o católico é salvo pela graça e pela obra. Só que acontece que muitos católicos só praticam obra sem fé. E você vai entender por quê. Porque quando nós praticamos obra com fé, a gente busca santidade. Sabe esse tal de teologia da libertação que diz aí? A teologia da libertação não é nada mais do que nada menos do que praticar obra sem santidade. Só que não é culpa dos católicos. Por quê? Porque existe fé em três instâncias. E outra coisa, só agrada a Deus quem tem fé. E a fé de Deus ninguém consegue dar com teologia, com estudo, com nada. Só ajuda. Inclusive era para ser o contrário. Porque a fé me leva a buscar compreender o que está acontecendo comigo. Ou seja, sentido na vida. A fé que deve me levar a fazer teologia. Porque tem muita gente que faz teologia e perde a fé que recebeu. Eu conheço muitas pessoas que receberam a fé carismática, expectante, que é uma fé que é dada por Deus através da efusão do Espírito Santo, que perderam essa fé. Inclusive hoje são militantes de certo tipo de atitudes. E o que fala aqui, quando fala de outra coisa aqui, quando fala de fé, aqui ó, vendo também algumas coisas na internet, olha, alguém estava falando da fé, aí uma pessoa comentou assim, ó, um ambiente cheio de emocionalismo não são cristãos. Não existe, sou cristão, mas a fé é integral. Irmão, essas pessoas que um dia experimentam a fé expectante, não estou falando de fé teologal, nem de fé. Por que nem de fé que já vem por nós, por natureza humana, nós temos confiança. Nós temos confiança nas coisas, por isso que nós fazemos coisas. Você acha que muitos químicos, físicos, eram cristãos? Não. E eles descobriram coisas imensas. Navio e tudo, esse pessoal era cristão? Não. Tinha inteligência, tinha fé, acreditavam, tinha essa força de vontade. E aí tem a fé teologal e tem a fé expectante, o carismático, que não é, ninguém consegue com esforço, é concedido por Deus. Só que temos que ter humilde para receber. Então, quando a gente experimenta a fé expectante, a gente se torna uma pessoa de emoção. Como é que a gente fica emocionado? Por ter encontrado algo, um tesouro tão imenso. Irmão, eu nunca vi, se alguém encontra o tesouro, os olhos brilham. É uma pessoa alegre, é uma pessoa vibrante, a pessoa emotiva. Uma vez a pessoa diz assim, que Jesus, como é que ela falou? Uma vez a pessoa na celebração diz assim, que a fé é a emoção com Deus. Eu digo, não, Deus causa emoção em nós. Vamos nesse sentido. Então, não. E eu quero ler a Bíblia aqui. Quando fala de fé, Hebreus 11. Algo muito extraordinário. Por que nós precisamos acreditar no Deus da Bíblia? Irmão, todo mundo acredita. Você acredita em alguma coisa. Todo mundo busca acreditar em alguma coisa. Só que o Deus da Bíblia, que é Jesus, ele dá sentido à nossa vida pela fé. E outra coisa, Deus recompensa aqueles que os buscam. Olha, a Bíblia diz várias passagens. Não é impossível agradar a Deus sem fé, nem ter santidade sem fé. Aquele que acredita será salvo. Olha a importância de acreditar em Jesus. Quem crê não é confundido. Por que tem pessoas que estão na igreja e são confundidas? Porque elas não experimentaram a fé carismática, a fé expectante. Então, em fé teologal, a gente pensa que nós temos que estudar teologia? Temos sim. Nós temos que ter formação? Temos sim. Mas uma formação, se for regida com a fé expectante, por que nós temos tantos cristãos tapados, teólogos tapados, que não se abre a novidade do Espírito? Olha, eu digo para nós católicos, por que está acontecendo sínodo? Porque as coisas não estão bacanas. Interessante que eu acompanho o Bernardo, que ele está fazendo um estudo sobre o sínodo, e já saiu a primeira etapa do sínodo, que o outro é só em outubro do ano que vem. Interessante que ele fala algumas críticas lá, que alguns não concordam com ele, mas bola pra frente. Mas ele falou que a conclusão do sínodo, olha só como é que é o negócio. Falando da sinodalidade, as pessoas nem sabem o que realmente é a sinodalidade. Ou seja, por quê? Por que elas não sabem? Porque a igreja está procurando entender essa fé carismática. Quando o Papa Francisco, através de Deus, chamou para a igreja fazer um sínodo, que pesquisou muitas pessoas, até gente fora da igreja, porque tem algo que está errado na igreja, que não está dando certo. E o pessoal não vê isso. O próprio Papa Francisco já deu as mechas. O que precisa na igreja? Mas infelizmente, muitos cristãos da igreja de Sardes, tapados. E a gente que está nas cadeiras, gente da cúpula, conduzido pelo Espírito que não é de Deus, cego, obcecados pelo Deus deste mundo, não quis entender e não entende. Por isso estão matando o Papa Francisco. E por isso que até o próprio Francisco tem soltado coisas que não era nem para ele soltar, porque está cansado. Se não for pegar o que o Papa Francisco falou no começo do apostolado, era tudo que a igreja precisava. Mas infelizmente, existe uma parte podre da igreja, que é a igreja humana. Mas Deus sabe de tudo.
Então, amados, Deus recompensa aqueles que acreditam. Deus salva. E for falar sobre salvação, né, nesse estudo que falava, né, esse professor que se tornou católico, né? Vem aqui, filho, dá um tchau pro pessoal. Olha, e olha, bom dia, boa tarde. Ele tava aqui, eu tava achando gato porque ele tava aqui, e a minha filha tocando aqui, ele e ele tá ali dentro. Então, é hora da criança dormir, né? E eu tô aqui. Então, irmão, eu quero ler a passagem aqui. E quando eu li essa palavra, eu me emocionei. Porque eu não sabia do que Deus queria. Mas se você ver os últimos versículos dessa palavra, eu me emocionei muito. Porque é o tema da pregação que Deus me deu. Por que é preciso acreditar no Deus da Bíblia? Quem é o Deus da Bíblia? É Jesus. O Deus da Bíblia é Jesus, que tem poder para curar, libertar e sarar. E se for só uma mera história, uma menor, não vale a pena. Mas se for para dar vitória, e quem é que dá vitória para pessoas? É quando a gente acredita em Deus. Mas é preciso ter uma fé de verdade, uma fé que vem de Deus. Não é fé conseguida por méritos humanos. Coisa conseguida por méritos humanos são conquistas humanas. Que é bom? É. Mas muitas vezes, se não for direcionado pela fé, pela graça de Deus, se torna um absurdo, que é o que está acontecendo. Guerras, divisões e tudo. Então, é necessário acreditar no Deus da Bíblia. Então, eu quero pegar a palavra aqui com você. Hebreus 11 fala da fé. Exemplo dos heróis da fé. Eu vou ler o versículo, não tudo, porque é muito versículo, mas o versículo diz assim, a fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Ela que fez a glória. Pela fé, versículo 3, pela fé reconhecemos que o mundo foi criado por Deus. Versículo 4, pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício. Versículo 5, pela fé Enoque foi arrebatado. Versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 7 de Hebreus 11, pela fé a palavra de Deus, pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado. Versículo 8, pela fé Abraão obedeceu ao apelo divino. Versículo 9, foi pela fé que ele habitou na terra prometida. Versículo 10, porque tinha esperança fixa na cidade assentada sobre fundamentos eternos. Versículo 11, foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber e dar luz a Isaac. Versículo 12, assim, de um só homem quase morto, nasceu uma posteridade tão numerosa, que foi Abraão. Pela fé. Foi na fé que todos nossos pais morreram. Versículo 14. Dizendo isto, declararam que buscavam a pátria. Versículo 15. E se referiram àquele de onde saíram. Mas não. Versículo 16. Mas não, eles aspiravam uma pátria melhor. E tudo pela fé. Eles buscavam um céu melhor. Versículo 17. Foi pela fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaac, seu único filho. Versículo 16. Depois de ter concebido a promessa e ouvido as palavras. Versículo 19. Estava ciente que Deus é poderoso. Pela fé. Ele ficou ciente que Deus é poderoso para suscitar alguém dentre os mortos. Versículo 20. Foi inspirado pela fé que Isaac deu a Jacó e a Esaú uma bênção. Foi pela fé, versículo 21. Foi pela fé que Jacó, estando para morrer, abençoou cada um dos seus filhos. José, e venerou a extremidade do seu bastão. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, fez menção da partida dos filhos de Israel. Versículo 23. Foi pela fé que os pais de Moisés, vendo nele uma criança, encantado, esconderam durante 3 meses. Versículo 24. Foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como filho da filha do faraó. Versículo 25. Preferido participar da sorte feliz do povo de Deus. Versículo 26. Pela fé, com os auxílios fixos na recompensa, considerava o traje por amor de Cristo. Versículo 27. Foi pela fé que deixou o Egito José, e não temendo a cólera do rei, e atravessou o mar vermelho. Foi aquele que conduziu o povo pelo deserto por 40 anos. Versículo 28. Foi pela fé que mandou celebrar a Páscoa. Tudo pela fé. Versículo 29. Foi pela fé que os fez atravessar o mar vermelho. Versículo 30. Foi pela fé que desabaram as muralhas. Versículo 31. Foi pela fé que Raabe, a meretriz, não pereceu. Foi pela fé que ela se converteu. Deixou de ser prostituta. Que mais direi? Irá me faltar o tempo?
se falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefé, Davi, Samuel e dos profetas. Graças à sua fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, viram-se realizar as promessas, taparam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, triunfaram de enfermidades. Irmão, pela fé no Deus da Bíblia, a enfermidade vai embora. Se não for, mas a paz vem. Por quê? Porque ninguém veio para viver nessa terra. E se você tem uma fé de Cristo, se você estiver doente, você vai ter uma morte feliz. Porque a eternidade é melhor do que essa terra. E se você não trabalhou para conquistar a glória eterna, você vai se arrepender. E o arrependimento vai lavar tua alma de toda culpa, para você ir para o céu. Nós não somos homens desta pátria. Aqui está dizendo, foi pela fé que os homens acreditaram que havia uma pátria melhor. E é por essa fé. E a fé carismática, a fé expectativa, dá esse sentimento em nós. E é por isso que a gente busca a santidade. Essa é a graça que Deus quer te dar. É isso que Deus estava me movendo para partilhar com você. Devolveram vivo as suas mães aos filhos mortos. Alguns foram torturados por recusarem ser libertos. Motivo da esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Olha a ressurreição. Versículo 26. Outros sofreram escárnio e açoites. Preste atenção onde está chegando aqui aquilo que Deus colocou no meu coração para você e para nós. Cadeias e prisões foram apedrejados. Nosso primeiro mártir, esqueci até o nome, Estevão. Massacrados, cerrado ao meio, Isaías, de cabeça para baixo. Uns tirado o couro. Morto a fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra. Necessitados de tudo, perseguidos e maltratados. Paulo. Homens de que o mundo não era digno. Refugiaram-se nas solidões das montanhas. Jeremias. Não, o profeta Eliseu e Elias. O profeta Elias. Nas cavernas, Elias. E em outros subterrâneos. Preste atenção no que Deus tem para mim e para você. Nós somos as pessoas desta geração. Esses aqui sobreviveram pela fé no passado. Mas eu e você somos profetas dessa geração. E por isso que nós temos que acreditar no Deus da Bíblia. Porque eles acreditaram no Deus da Bíblia. Irmão, olha o que Deus tem para você. Irmão, eu não sabia, eu não meditava nesse versículo. Mas depois que eu vim pegar a Bíblia e fui ler, eu não sabia nem que versículo eu ia ler. Eu ia partilhar isso. E quando eu resolvi pegar a história que fala dos Hebreus 11, fala o exemplo dos heróis do Antigo Testamento na fé. E olha só, e aqui eu estou falando só dos heróis do Antigo Testamento. E olha o que vai dizer o versículo 39 e o 40. E no entanto, todos estes mártires da fé não conheceram a realização das promessas. Quando eu li isso aqui eu me emocionei. Irmão, eles não conheceram a realização das promessas. Quem é a promessa? A promessa é Cristo. Eu e você, depois desses quase 2000 anos de cristianismo, somos as pessoas que conhecemos pela promessa. Versículo 40 diz assim: no entanto, porque Deus, que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que eles chegassem sem nós à perfeição. Eu quero me unir a todos os nossos pais na fé. Como a igreja acredita na intercessão que eles estão no céu intercedendo por nós. Olha, eu quero que vocês intercedam por nós, santos na terra, no céu e os santos na terra. Você está vendo como existe intercessão? Porque Deus, que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que eles chegassem sem nós à perfeição. Todas essas pessoas trabalharam por nós. Eu hoje estava meditando sobre isso. Por que tem que evangelizar? Por que eu estou aqui evangelizando? Porque Deus toca no coração de certos homens. Nem todos. Deus tocou no meu coração porque eu preciso evangelizar. Inclusive hoje eu me meti em algumas coisas, até deu umas confusão, e Deus disse: eu chamei tu para evangelizar. Evangelizar. E por que tem que evangelizar? Por quê? Porque é preciso acreditar no Deus da Bíblia. Porque só acredita no Deus da Bíblia pela pregação, pela evangelização. Um dia, esses homens evangelizaram
E a fé foi chegando em outras pessoas, nos meus pais. E chegou no meu pai, chegou a mim, e talvez através de mim vai chegar em outras pessoas. Assim é o mover de Deus na humanidade. E por isso que eu estou aqui. Olha que coisa bonita, porque Deus, que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que eles chegassem em nós à perfeição. Irmão, olha a palavra da felicidade. A perfeição traz felicidade. E é isso que eu quero nessa tarde com você. Isabela, bora terminar aqui. Eu quero rezar com você. Pedir essa graça que Deus pediu para que eu pregasse agora. Foi pela fé. Foi por acreditar no Senhor. E um povo que acreditava na promessa sem nem ter visto. E nós já vimos e conhecemos que é Jesus. Porque precisa acreditar no Deus da Bíblia. Porque Deus recompensa aqueles que o buscam. Há uma recompensa. Preciso da fé que vem de Deus. Irmão, todos nós acreditamos em alguma coisa. Todos nós. Mas tem coisas que não nos traz felicidade. Oh, aleluia, glória a Deus. Olha o que vai dizer a palavra. Porque Deus que não tinha para nós uma sorte melhor. Porque Deus que tinha para nós uma sorte melhor, para mim e para você, não quis que Ele chegasse sem nós na perfeição da felicidade. Quando nós acreditamos no Deus da Bíblia que é Jesus, nós temos uma felicidade eterna. Por que se chama eterna? Porque nós viemos do céu e devemos voltar para o céu. Não tem outro tipo de ciência que explique isso. Não tem. E não tem. Não tem algo que explique no mundo. É por isso que até hoje o cristianismo atrai pessoas, apesar de estar uma bagunça, uma confusão. Mas no meio do cristianismo sempre Deus vai estar presente através de pessoas. E eu quero pedir nesta tarde que Deus te dê a graça de acreditar nele. De viver uma felicidade perfeita. A felicidade perfeita não é sem sofrimento, mas é com alegria e com esperança. E olha, irmão, nós vivemos um tempo que sem essa felicidade perfeita nós não vamos conseguir viver. Porque nós vamos cair em depressão, nós vamos tirar a vida, nós não vamos ter esperança. É guerra para todo lado. A terra tá destruindo as coisas. É temporal em São Paulo, é terremoto, é guerra, é temor de terra, são doenças, pandemia, é crise financeira. Você vê aí, aqui no meu estado do Acre, o governo está sem dinheiro para pagar certas coisas em produtores. E então, se não for por essa felicidade, nós não vamos conseguir vencer. E vencer o que é? É só sobreviver? Não, é não perder o céu. Nós não podemos perder a esperança com tudo que está acontecendo. Primeiro que nós não somos desta terra. E é nesta terra que nós vamos fazer a nossa salvação eterna. Dando um testemunho de alegria, vibrante, de paz, de esperança. Mas eu quero pedir esse Deus de vitória na sua vida. Sabe por que eu acredito hoje? Porque um dia Deus deu vitória sobre aquela minha vida de pecado. As pessoas hoje na igreja de muito lugar não falam nem milagre. Uma só oferece milagre. Nenhum dos dois está certo. Deus é completo. Amém? Vamos cantar? Se for apenas uma história, não vale a pena dar a vida. Melhor ficar na memória. Mas se for mais que uma história, se for Deus dando vitória, eu quero dar a minha vida. Quero ser conhecido como aquele que andou com Deus e fez história. Se for apenas uma história, não vale a pena dar a vida. Melhor ficar na memória. mas se for mais que uma história, sendo Deus dando vitória, eu quero dar a minha vida. Quero ser conhecido como aquele que andou com Deus e fez história. Se for apenas uma história, não vale a pena dar a vida. Melhor ficar na memória. Mas se for mais que uma história, eu quero a Deus dando vitória.
Eu quero dar a minha vida, ser conhecido como aquele que andou com Deus e fez história. Pai, eu quero te pedir, assim como Sara não poderia dar luz, se a mulher, Pai, que vai me assistir essa pregação, que não pode engravidar, Pai, dá vitória para ela. Se há pessoas que não têm mais esperança de ver e quer tirar a vida, dá vitória para elas. Assim como deu vitória para Abraão, mesmo idoso, que não tinha terra e teve terra, se tornou pai da vida. Assim como ele achava que ia perder Isaac, mas no momento hoje apareceu dizer, não, deu um cordeiro. Dá vitória para as pessoas que vão me acompanhar, Deus que vai te acompanhar. Dá vitória para ela na vida financeira. Tantas pessoas que gastaram a vida em pecado, no álcool, na prostituição, em jogos, em bebedeiras, em drogas. E hoje, Senhor, tão fragilizado, tão acabado. Eu quero te pedir, Pai, em nome de Jesus Cristo, dá vitória a essa pessoa. Leva arrependimento a ela, Pai. Porque ela fez isso porque não te conheceu, Pai. Liberta a pessoa do vício da droga, Senhor. Quantas pessoas estão estragando a droga. Liberta as pessoas da preguiça, da tibieza. Quantas pessoas nós precisamos às vezes de ir para trabalhar, as pessoas não trabalham. Também, Pai, dá dignidade às pessoas não têm dignidade. As pessoas já vão trabalhando pensando em ganhar em cima do patrão, Pai. E isso tem causado uma miséria nela, Pai. Pai, dá vitória na política contra a corrupção, Jesus. Dá vitória para a igreja, que esse tempo da igreja de Sardes se acabe e que logo seja a igreja do avivamento, porque o Deus da Bíblia ainda tem poder. Porque é preciso acreditar no Deus da Bíblia. E eu quero te pedir, Jesus, age com o teu poder sobre cada um de nós. Eu quero ver o que acontece quando eu chamo o nome de Jesus. Eu quero ver o que acontece quando eu chamo o nome de Jesus, pra curar, libertar e salvar. Basta um olhar e o Deus da vida ainda tem poder pra curar, libertar e salvar. Basta um olhar, o Deus da Bíblia ainda tem poder pra curar, libertar e salvar. Basta um olhar, e o Deus da Bíblia ainda tem poder. Eu quero pedir ao Pai do céu que olhe para a sua vida. Olhe para a sua vida. Mas também eu quero pedir que você veja o olhar de Deus na sua vida. A palavra de Deus diz que Deus não se mistura com o pecado. Quando nós estamos na vida de pecado, nós não conseguimos ver o olhar de Deus. Mas que em nome de Jesus Cristo, que a vida de pecado caia na sua vida e a partir de hoje você comece a ver Jesus. A gente começa a ver Jesus quando a gente larga a vida de pecado. E não é por nosso esforço, é pela graça de Deus. Eu conheci isso num acidente, irmãos. Correndo a 80 km por hora, 100. Eu não sei a quantos quilômetros você está correndo. Correndo atrás do cigarro da droga, atrás da bebida alcoólica, atrás da pornografia, atrás da prostituição. Por quê? Porque o desejo da carne, eles são ferozes. E o demônio se utiliza da carne. Mas quando nós nos convertemos, Jesus se utiliza da nossa carne para fazer obras de santidade. Aquela carne que era utilizada para estragar a vida das pessoas se torna uma carne santificada por Jesus Cristo. E eu quero pedir a graça de Deus sobre a tua vida. Eu quero pedir que Ele derrame essa vitória sobre a tua vida. Que você viva a primeira instância da salvação, irmão. Que você caia as escamas dos olhos, que seja liberto pelo poder de Jesus Cristo. Ele cantará labaxa, ele cantará labaxa. Se for apenas uma história, não vale a pena dar a vida. Melhor ficar na memória. Mas se for mais que uma história, se é Deus dando vitória,
Eu quero dar a minha vida, ser conhecido como aquele que andou com Deus e fez história. Irmãos, isso é como um namoro que vira casamento. É um fica. Às vezes a gente fica, a gente namora, mas nós não, só é uma história, só um momento. Mas quando a gente casa, que a gente começa a ter unidade, a gente faz uma história. E essa história faz uma memória. A nossa vida é um casamento com Deus. Que você possa ser casado com o Senhor nesta tarde. A tua alma, ela é feminina, Deus é masculino. A nossa alma é esposa de Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Deus te ilumine, Deus te liberte, Deus te dê vitória. Nós somos mais de que vitoriosos. Nós somos mais de que vencedores em Cristo Jesus. Diz a palavra, Paulo diz, nós somos vencedores em Cristo Jesus. Que em nome de Jesus Cristo a vida derrotada caia por terra. E que você comece uma vida de vitória. Sabe? Esse dia eu vi uma coisa que disse, ei, Deus diz assim em Mateus 5, que a vossa luz brilhe sobre o mundo. Ei, não é a nossa luz, é a luz de Cristo. Dê testemunho. Seja altruísta no Espírito. Seja vitorioso. Não tenha vergonha de manifestar o que é de Deus, porque o que é meu não vale nada. O que tem de bom em mim é Deus. E o que não presta, eu estou lutando para mudar. E eu quero mudar em nome de Jesus. Amém? Me ajude. E nem por isso deixe de partilhar aquilo que eu sei de Deus. Por quê? Porque um dia isso me alcançou. E eu quero que alcance outra pessoa. Mudou a minha vida. Amém? Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deixa eu ir trabalhar, que eu tenho muita coisa para plantar e para tirar. Um abraço, irmão.